YouTube, microfone novo, eu sei, se acostume. Eu estou com saudade de falar de Hotline Miami. Caso você não saiba por algum motivo, nesse canal eu tenho a esse ponto umas 4 horas de conteúdo de Hotline Miami. Eu falei que não ia ter mais nenhum tipo de vídeo sobre o assunto, parece que eu menti. Mas por que, Daniel? Chegou informações novas? Por acaso vai sair algum novo jogo? Não, é porque eu gosto da franquia, tá? Me deixa em paz. Vídeos de Iceberg são muito 2018? Eu acho que são. Mas, vamos voltar com eles um pouquinho? Vamos falar aqui de um iceberg de teorias de Hotline Miami. Pra você que não sabe como é que é um iceberg, é literalmente igual um iceberg. Começa com teorias mais básicas e simples e coisa que você consegue compreender sem nenhum problema, e eventualmente vai pra coisas cada vez mais complexas e complicadas. Esse em particular é um pouco diferente, porque algumas das coisas lá pra frente deveriam estar lá em cima, mas fazer o quê? Nesse vídeo eu vou recapitular alguns pontos da narrativa de Hotline Miami 1 e 2, mas talvez seja muito mais fácil de entender as coisas se vocês estiverem com ela na cabeça de vocês. Então recomendo ver meus vídeos, caso vocês não os tenham visto, porque me dizem que eu expliquei bem as histórias. E se você tiver visto, reassista, eu preciso de mais views. Esse iceberg foi feito por Crazy Jadal, e algumas das coisas aqui são piadas, são coisas que não fazem total sentido. Quando chegamos em algumas dessas, eu vou apontar elas, e também eu vou falar o que eu acho de algumas dessas teorias. Se acha que funcionam ou não funcionam, ou o que seja. De novo, muitas dessas aqui são só por diversão, por piada, é isso. Mas vamos lá, vamos começar no primeiro tier. Vamos para as águas rasas. O nome real de Jacket é Richard. Se vocês viram meus vídeos, então sim, vocês compreendem isso. É a grande teoria que eu tinha, e a grande teoria que a maioria das pessoas que jogou o jogo tem. A entidade Richard utiliza as mesmas roupas que Jacket usa, e a primeira máscara que Jacket recebe no primeiro jogo é uma máscara de frango chamada Richard. Podemos assumir que o nome das máscaras é o nome de seu usuário, assim como nós assumimos com Jake, com Richter, com todos os personagens do grupinho dos fãs. E no meu vídeo Hotline Miami 2, eu explico como eu acho que Richard se porta. E a maneira como Richard se porta vem em grande parte porque Jacket adquiriu uma personalidade mais niilista após o fim do primeiro jogo. Então eu acho que esse é quase que 100% canônico. O nome de Jacket provavelmente é Richard. Às vezes eu confundo os dois, na verdade. A história sobre como violência é ruim, ou o que seja. Pera, calma aí, deixa eu dar uma pesquisada aqui, um segundo, rapidão. É sobre isso que a história de Hotline Miami tá certo, é isso aí mesmo. Os dois finais de Hotline Miami 1 são canon. Esse é interessante porque eu não tenho total certeza sobre o que ele quer dizer. O primeiro ponto é que ele pode querer dizer os dois finais do Biker. Quando você termina o jogo da primeira vez sem buscar nada a mais, você, como Biker, encontra os dois zeladores e eles não te dizem absolutamente porra nenhuma, e aí você vai embora fim do jogo. Mas, se você jogar o jogo inteiro buscando uns certos segredos, você consegue encontrar uma senha de computador que diz eu nasci nos Estados Unidos, e encontra os dois zeladores de novo, e dessa vez eles te explicam sobre o plot de Hotline Miami 2, basicamente. Sobre a coalição russo-americana, sobre a guerra do Havaí, sobre as tensões elevadas durante a Guerra Fria, e aí o Biker caga e vai embora. Esses dois finais ocorrendo de uma forma lógica, eu não acho que é possível. Quer dizer, é perfeitamente possível. Você tecnicamente pode chegar como Biker, falar com os zeladores, eles dizem que não sabem de nada, que você é um otário, e aí você sobe, coloca a senha no computador, desce de novo e agora eles falam a verdade. Isso pode acontecer, mas eu acho isso dentro da lógica do jogo muito engraçado, e 2, você não teve realmente um final, né? Seria um final se o Biker pegasse a moto, fosse embora, tivesse os créditos, depois ele voltasse e aí sim falasse com eles pra descobrir a verdade, fosse embora e rolasse os créditos. Então, se quiser pode considerar que é isso, mas eu não acho que é não. A outra possibilidade que eu acho que é a mais possível, o autor do Iceberg estava falando sobre o final do Jacket e do Biker, que só podem existir porque a linha do tempo meio que se dividiu em duas, e Hotline Miami 2 nós seguimos uma terceira onde nenhuma dessas duas aconteceu totalmente. Portanto, essas duas timelines aconteceram, mas estamos seguindo uma terceira. Portanto, Jacket foi e matou Biker, e aí acabou com a máfia russa. Ao mesmo tempo, Biker foi, matou Jacket, e aí encontrou os zeladores. No caso dessa terceira linha do tempo, que seria o que daria origem pro segundo jogo, eles não matam um ao outro, mas
não só o confronto entre eles ocorre, como o final de ambas as histórias também ocorre. Ou seja, a máfia russa é destruída e ainda assim Biker consegue falar com os zeladores. Esse próximo é simples e uma loucura ao mesmo tempo. Jacket de Payday 2 é canon. Jacket é uma DLC no jogo Payday 2. KK, Payday, eu sei. Assim como alguns outros personagens são DLC naquele jogo, tipo John Wick. O grande ponto aqui é que todos os personagens convidados de Payday são canônicos, mas eles são canônicos dentro do universo de Payday, é claro. Porém, eles ainda são os personagens de seu material original ao que dá pra compreender, mas pegando apenas detalhes dele. Por exemplo, esse John Wick é o John Wick pós John Wick 1, porque seria impossível colocar os acontecimentos de John Wick 2, 3 e 4 dentro de Payday, então este John Wick é de uma timeline onde só o primeiro filme aconteceu. Similarmente, Jacket deve ser um caso parecido. Dentro de Payday 2 é mencionado que esse Jacket pode estar conectado com um certo Jacket que cometeu uma chacina em Miami, mas essas são todas as informações que nós podemos ter desse Jacket. Afinal, Payday 2 se passa nos anos 2010. Se a gente considerar que todos os acontecimentos de Hotline Miami 1 e 2 aconteceram, então o Jacket de alguma maneira tem tipo uns 40, 50 anos e está morto. A melhor maneira de assumir uma forma que isso funciona é dizer que Hotline Miami 1 aconteceu e apenas o primeiro, ignorar qualquer menção à coalição russo-americana e a Guerra do Havaí também, é claro, e dizer que o jogo não ocorreu nos anos 80, ocorreu no início dos anos 2000. Ou se você quiser, ocorreu nos anos 80 e o Jacket tem 40, 50 anos mesmo, tudo bem. Agora vamos pro segundo tier, vamos mergulhar um pouquinho mais nesse iceberg. É agora que os tiers ficam um pouquinho mais longos, mas se tudo der certo eu vou ter que explicar menos coisa, se tudo der certo. Henchman é colombiano. Henchman é um agente da máfia russa que é jogável em Hotline Miami 2 e um amigo próximo do filho, e a única conexão que o personagem tem com o cartel colombiano é a sua cor de pele, unicamente. Não existe nada no jogo que indique que no passado ele fez parte do cartel colombiano e depois se juntou à máfia russa, não tem nada disso. Não creio que a cor de pele dele seria um fator para duvidar da sua etnia em geral. Ele pode ser russo, mas os pais serem latinos, acontece. Mas se quiser alguma coisa que faz sentido, você pode pegar o período histórico e dizer que ele é cubano. Richard é o deus da morte. Esse também é um bocado familiar para qualquer pessoa que viu meus vídeos. Vão lá ver meus vídeos. Em Hotline Miami 2, Richard aparece para basicamente todos os personagens que vão morrer. Em alguns casos, ele prevê exatamente as últimas palavras que os personagens vão ouvir antes de morrer. Em outros casos, ele dá algumas dicas de que não tem como escapar da situação que eles estão. E em outros casos, ele os julga. Com isso, temos a teoria de que ele é uma entidade sobrenatural, arauto da morte ou a própria morte em si. Como eu falei, o jogo é muito aberto, altamente possível. Jacket jogou o cano pra Richter em Release. Esse é muito legal, na real. Na história de Hotline Miami 1, Jacket chega em casa e encontra a namorada dele morta. Ele então encontra Richter sentado em seu sofá e Richter dá um tiro em Jacket, entre aspas, matando ele, mas só deixando ele em coma mesmo. Jacket depois vai até a delegacia de polícia na intenção de matar Richter. Os dois conversam e, canonicamente, Jacket decide que não vai matar Richter. Jacket entende os pontos dele, entende porque aconteceu. Não é como se tivesse perdoado o Richter pelo que ele fez, mas dá pra entender a situação que ele foi colocado. Tanto o Jacket quanto o Richter são presos no final do jogo. Em Hotline Miami 2, nós temos uma fase onde jogamos como Richter dentro da prisão e vem um homem com a tatuagem da 50 Blessings, lembrando a organização que botou os dois nessa bagunça inteira, e esse homem tenta matar Richter. Até que alguém lá das arquibancadas da prisão joga um cano pra Richter. A teoria aqui é que quem jogou este cano foi Jacket. Os dois estavam na mesma prisão, Jacket viu o que estava acontecendo e decidiu salvar a vida de Richter mais uma vez. Isso é legal porque coloca Jacket como uma espécie de salvador da vida de Richter e Richard, que de novo, se olharmos para o primeiro tier aqui, como o aviso do fim, porque a última pessoa com quem Richter conversa é Richard, que fala pra ele sobre a inevitabilidade do fim e sobre como tudo sempre vai acabar e como deixar esse mundo não é tão assustador quanto parece. Então Jacket estava aqui para ajudar Richter e depois para confortar Richter. Eu gosto muito dessa ideia, vou dizer que ela é canônica. Tem alguma prova, alguma evidência que deixe clara? Não, é só que ela é legal mesmo. Hotline Miami 2 é a prequel de Nuclear Throne. Esse é mais uma piadinha, mas a comunidade gosta de brincar muito com esse. Nuclear Throne é um roguelike que se passa
passa em um mundo pós-apocalíptico e o jogo em si não tem muita história. A teoria é que, na verdade, o jogo se passa após o final de Hotline Miami 2 e as criaturas mutadas de Nuclear Throne são, na verdade, os personagens de Hotline Miami 2 após as bombas caírem no final daquele jogo. Essa teoria, entre aspas, existe por um motivo muito específico e muito direto. Os criadores de Hotline Miami 2 claramente gostam de Nuclear Throne. Na fase Homicide, nós temos alguns standzinhos de Nuclear Throne. Então, foi só os fãs meio conectando os dois jogos por diversão. Agora a gente vai pra alguns que são muito longos e se conectam, então vamos respirar aqui um pouquinho, tá bom? Pardo foi baseado em um serial killer real. Manny Pardo, em Hotline Miami 2, é o mutilador de Miami. Ele é um serial killer que fica progressivamente mais violento pra tentar chamar mais atenção que os assassinatos dos mascarados no universo de Hotline Miami. Ele é um policial e utiliza a sua influência na polícia pra conseguir dar mais atenção pros seus crimes e conseguir sair impune da situação. Manuel Pardo Jr. foi um serial killer real que atuou em Miami durante os anos 80 e 90 e que tem diversas conexões com o Manny Pardo do jogo, além do nome, é claro. O Manny Pardo real também era policial e ele também era bem mentalmente instável, como vemos Manny Pardo do jogo sendo, matando pessoas por motivos banais, tipo uma discussão sobre um anel que pode ser penhorado por $50. Pardo dos jogos estava conectado com a máfia russa. Pardo da vida real estava conectado com o tráfico de drogas. Um ponto do Pardo da vida real que não é trazido para os jogos é a sua visão política. O cara era nazi. Pardo dos jogos não tem esse aspecto, talvez porque nós já temos alguns personagens para entrar nesse aspecto político, por exemplo, Jake. Mas é bem evidente que sim, Manny Pardo dos jogos foi baseado no Manny Pardo da vida real. Evan foi baseado em autor real. Evan Wright é amigo de Manny Pardo e ele é um escritor que está fazendo um livro sobre Jacket e sobre a questão inteira dos mascarados, tentando chegar mais a fundo no que exatamente estava acontecendo, tentando compreender toda a conspiração da 50 Blast. Evan Wright, na vida real, é um escritor americano que escreveu um livro sobre a guerra do Iraque. Lembrando que o Evan do jogo foi um repórter durante a guerra do Havaí. Evan Wright, da vida real, também escreveu um texto onde ele expunha como um agente da CIA cometeu assassinatos. Mais especificamente, trabalhava como um assassino da máfia. Máfia essa que o Evan do jogo diretamente lida em suas fases. Então é um pouco menos na cara do que foi o caso do Manny Pardo, mas dá pra notar que sim, pode ter tido alguma inspiração aqui. Talvez nesse caso os criadores de Hotline Miami tenham sido um pouquinho mais conservadores, no sentido de não ir muito na cara em deixar as referências à figura real óbvias, porque o Manny Pardo da vida real já morreu, que bom, e o Evan Wright da vida real também, ele faleceu em julho de 2024. Só que o Manny real era esse bosta com um bando de documentação sobre a vida dele, onde você podia, sem problema nenhum, pegar vários paralelos entre ele do jogo e ele da vida real, e por mais que ele do jogo fosse um personagem próprio, claramente era baseado na vida real. Enquanto o Evan do jogo e o Evan da vida real só não tem tanta similaridade assim, fora a sua ideia básica. É um jornalista escrevendo alguns livros sobre situações reais e bem controversas acontecendo em cada um dos períodos que cada um exerceu sua função. Evan também é botado em geral como uma pessoa boa, só que ainda assim ele claramente não tem muito a ver com o Evan da vida real. No sentido de, eu imagino que o Evan da vida real não era obcecado pelo seu trabalho que nem é o Evan do jogo, ao ponto do Evan do jogo perder a sua família. Então só veja como uma inspiração mesmo. Evan sabe que Pardo é um mutilador de Miami. O plot de Manny Pardo ser um mutilador de Miami nunca é algo relevante para a história do Evan, pois o Evan está muito mais focado na questão dos mascarados. Pardo, entretanto, não é nada sutil. Ele fala pro Evan ignorar os mascarados, porque daqui a pouquinho vai todo mundo esquecer disso, e que o mutilador de Miami é um assassino muito mais sofisticado. E ao mesmo tempo, Evan pede alguns favores pro Manny que seriam no mínimo ilegais, tipo a cena onde os dois vão na delegacia e Evan, um civil,
mexe com evidências. Na real, dependendo da direção que você tomar no jogo, pega uma evidência e fica com ele mesmo e o Manny só deixa. Existe a possibilidade bem real de que o Evan só sabe da questão do Manny, mas ou não se importa, ou mantém isso na cabeça pra usar como chantagem. Caso o Manny não queira ajudá-lo, Evan pode chantageá-lo falando o que ele realmente é. Easter egg de Hotline Miami 3. Esse é bem simples de explicar. Depois que você termina Hotline Miami 2 e você vê até o final dos créditos, a tela fica preta por um tempo, e aí aparece na sua frente Hotline Miami 3, com uma vibe muito mais futurista, e o som no fundo sendo uma sample de uma música do Perturbator, em particular Welcome Back, do álbum Dangerous Day. Adoro esse álbum. E depois de ver essa tela por um segundo, a fita, que sempre acontece em Hotline Miami 2, rebobina, e aí a gente volta pra tela padrão de Hotline Miami 2. É quase como os desenvolvedores virando você e falando: depois de Hotline Miami 2, nós temos o 3. Tô brincando, não vai ter não. E como já foi confirmado, não, Hotline Miami 3 não vai acontecer. Modo difícil é canônico. Depois que você zera Hotline Miami 2 pela primeira vez, recebe esse easter egg de Hotline Miami 3, você pode apertar o botão de Continue, e agora você vai ter uma nova dificuldade, que é o modo difícil. Ele, obviamente, dificulta o jogo, mas de maneiras que são quase que intencionalmente injustas. O mapa de cada fase é invertido. Quando você joga uma arma de fogo fora, ela agora fica sem munição. Você não consegue travar mira. A maioria dos fãs de Hotline Miami realmente não gosta desse modo porque ele é muito difícil. Porém, antes de começar o jogo em si, você recebe aquela cutscene que eu falei no meu vídeo de Hotline Miami 2, onde Richard conversa com todos os outros personagens e tem palavras pessoais para cada um deles. É uma cena muito interessante e basicamente serve para apontar: vocês estão querendo viver esse trauma inteiro de novo? Você pode então assumir que é quase como se fosse um purgatório, onde esses personagens estão destinados a mais uma vez e mais uma vez de novo viver os eventos que levaram para a morte de todos eles. Por isso o modo difícil é tão difícil, mas lembrando, você pode pegar essa cena mesmo se você só quiser continuar no modo normal, mas também tem algumas mudanças estéticas. Por exemplo, Miami sempre parece meio destruída quando você vê a cidade, indicando que a bomba caiu. E a música que toca nos créditos após você zerar o jogo no difícil é For the Dear Old Flag I Die, uma música da época da Guerra Civil Americana que conta a história de um garoto que toca aquele tambor de marcha e foi morto durante uma das batalhas decisivas da Guerra Civil. O coronel foi o fundador da 50 Blessings. Esse é outro que eu falo nos meus vídeos e que dá pra assumir como canônico, na verdade. Durante a Guerra do Havaí, você vê o coronel lentamente perdendo a sanidade e ficando mais extremista, mais desacreditado com aquela guerra e com a maneira como seus soldados estão sendo tratados. Além disso, você vê ele em um surto matando um puma, arrancando a cabeça dele e usando como uma máscara, e no seu escritório nós vemos o símbolo da 50 Blessings. Não é nem um pouquinho difícil assumir que depois que ele foi embora do Havaí, ele abriu a 50 Blessings e começou a ordenar o assassinato de russos dentro do território estadunidense. E por fim, para terminar o Tier 2... Biker sobreviveu à explosão. Não tem nada muito complexo nesse. Nós vemos o Biker no bar dos heróis quebrados, que de novo não é canônico, e lá ele diz que ele vai embora de Miami. Ignorando isso, nós também o vemos no julgamento de Jacket, quase falei Richard, mas tudo bem. Porém, ele não tá presente pelo resto do jogo. Então é fácil assumir que ele só foi embora de Miami mesmo, então quando caíram as bombas, ele não estava na cidade. E essa teoria assume que caiu apenas uma bomba em Miami. Ou seja, Biker estaria vivo em Estados Unidos pós-apocalíptico. Tá, ok, válido, funciona, por que não, né? Meu problema que entra aí vem de uma toca de coelho que eu entrei um tempo atrás. Eu não vou em muitos detalhes pra não chamar muito atenção pra isso. Existe um usuário no Twitter, seu nome é Eric Scarecrow, que é um designer e dono da loja ESC Toy. Ele afirma que é um colaborador oficial de Hotline Miami e que ele agora tem parte do controle da franquia e que está fazendo alguns projetos canônicos, um deles sendo chamado de Hotline Miami Dusted, que seria a história de Biker após os eventos de Hotline Miami 2. Biker após as explosões. Seria um jogo side-scroller onde você mataria tudo na sua frente. Inimaginável. O grande problema é que ninguém se pronunciou de nada. Eu
Eu não sei quem é esse cara, eu não sei porque ele teria alguma relação com o IP Hotline Miami, eu não sei se a galera da Denathan Games vendeu os direitos de Hotline Miami pra ele fazer um jogo. Ninguém falou nada. Então é só esse brother que chegou e falou: ei, tô fazendo uma história canônica em Hotline Miami. E meio que é isso. Esse jogo vai sair? A esse ponto, sinceramente, eu acho que não. Supostamente. Esse cara vende várias coisas e várias figures e coisas do estilo na loja oficial dele. Muitas coisas são de Hotline Miami. Acho que é aí que está a relação dele com Hotline Miami. Talvez ele seja alguém que seja licenciado pra vender merchandise de Hotline Miami. E aí, por algum motivo, ele decidiu: vou fazer um jogo canônico, que eu não sei se existe, supostamente. E aqui nós terminamos o Tier 2. Também vou parar de gravar agora, porque eu tô cansado. Ok, Tier 3. Vamos logo pra esse Tier 3. É agora que fica longo. Richter foi o quinto Ghost Wolf, ou Lobo Fantasma. Os Lobos Fantasmas são a equipe de Beard durante a Guerra do Havaí. A equipe consiste de Beard, Jacket, Barnes e Daniels. E o Coronel como líder, mas não sei se eu coloco ele como líder do esquadrão em si, ou só, sabe, líder da operação em geral durante a Guerra do Havaí. Porém, existe um quinto membro. Pelo menos é o que dá pra compreender. É como se tivéssemos mais um soldado, mas ele foi pra casa mais cedo que o resto. A teoria é que esse soldado era Richter, e as evidências pra isso são que nós nunca vemos a carreira militar de Richter, mas nós podemos ter certeza que ele era um militar. E quando o Jacket poupa ele da prisão, e também, se você considerar essa outra teoria, joga o cano pra Richter durante a fuga dele, Jacket simplesmente reconheceu o antigo amigo dele, ou o antigo parceiro de operações, no caso. Essa tá muito mais pra 100% um headcanon do que uma teoria, porque, de novo, as evidências não são muito fortes, é só esse personagem deveria estar na guerra, nunca apareceu na guerra, e é isso. Mas se você achar que faz sentido, então faz sentido. Todos os guardas VIP vão pro céu. O plural é o que me confunde aqui. Guarda VIP é o nome que está nos arquivos do jogo pra esse mano aqui que o Evan mata no início da primeira fase dele. Ele está presente também durante a execução de Jake, pelo menos em uma das timelines, mas basicamente Evan chega nele, dá um soco, derruba, dá 2 socos e mata ele sem querer. Ele tenta revivê-lo, mas não consegue, teoricamente pelo menos. Essa teoria só diz que esse cara não fez nada de muito errado e ele seria uma pessoa boa. O que, tá bom, sure, tudo bem. E de novo, o plural é o que me pega. Existem outros personagens que de vez em quando são chamados de VIP, de alguma maneira, ou que você pode considerar que são guardas VIP, mas não sei também. Essa é a mais vaga, então não vou falar muito a respeito. Homicide e Dead Ahead não aconteceram e foram apenas sonhos. Essas são as duas primeiras fases de Manny Pardo. Em Homicide, ele invade uma loja, mata todo mundo ali dentro e depois vai embora como se nada tivesse acontecido, mentindo pra polícia e falando que a cidade tá uma merda e blá blá blá. Em Dead Ahead, algo parecido acontece, só que dessa vez ele mata parte do cartel colombiano e a polícia parece um pouco menos feliz com ele na hora de ir embora, porque ele foi sozinho na operação em vez de esperar apoio. Como o nome diz, essa teoria aponta que essas fases só não aconteceram e que são só parte da mente de Manny enlouquecendo aos poucos. A gente vê que perto do final do jogo ele só tá muito instável, então talvez agir com o mutilador de Miami tenha colocado ele nesse estado de adrenalina, onde ele só se imagina utilizando de seu poder como policial para cometer umas chacinas e ir embora como se nada tivesse acontecido. Para extravasar seu lado violento de uma maneira mais direta do que os assassinatos específicos no Mutilador de Miami. Eu acredito que Homicide nunca mais é mencionado no jogo, mas Dead Ahead tem duas pequenas conexões com o resto do jogo. Tem um homem preso dentro do porta-malas de Manny, que no caso acaba sendo a vítima dele no próximo assassinato no Mutilador de Miami. Porém, isso acontece antes da fase em si, quando ele tá conversando com a Alex, então você pode aceitar que essa conversa aconteceu, porém a fase em si não aconteceu. E o segundo ponto é que é deixado implícito que Manny quer fazer algum tipo de aliança com a máfia russa, então atacar o cartel colombiano faria sentido do ponto de vista estratégico. Mas é isso, essa é uma fase que pode ser que sim, pode ser que não sei. O nome de Burn é um erro de digitação. Esse é um fato, provavelmente. Em Hotline Miami 1, o mendigo que Jacket mata no iniciozinho do jogo, provavelmente se chama isso, né? Mendigo, Bum. Só que nas cartas da Steam, o nome dele foi mudado pra Burn. Possivelmente é realmente só um erro de digitação, e é isso. Martin Brown é Manny Pardo de uma realidade alternativa. Hotline Miami lida muito com a ideia de realidades paralelas, universos alternativos, só que de forma um pouco sutil, não é a loucura de Marvel ou que seja, é só de vez em quando um personagem está vivo, mas de vez em quando ele está morto. Além disso, a franquia inteira se passa uma realidade paralela à nossa, onde a Guerra Fria foi bem mais intensa e mais direta
direta, e a teoria aponta que Martin Brown e Manny Pardo são a mesma pessoa de universos diferentes. Isso poderia explicar por que os dois são similares tematicamente. Em primeiro lugar, em nome, Manny Pardo, Martin Brown. Em segundo lugar, pela obsessão pelos assassinatos recentes que têm acontecido por causa dos mascarados. No caso de Martin Brown, a favor deles. No caso de Manny Pardo, contra eles, porque ele gostaria que tivesse um outro assassino mais sofisticado, entre aspas. O desejo intenso pela violência dos dois, apesar de sua aparente normalidade. E eu acho que a maior evidência daqui é aquilo que eu já falei no meu vídeo de Hotline Miami 2. Martin Brown nunca é mencionado fora da própria história. No momento que vão mencionar o nome dele, é cortado e nós não vemos o nome dele sendo mencionado. E a história dele nunca é importante pro resto do jogo. Nunca mais é mencionado os acontecimentos que acontecem na história dele. Sendo que na história dele, um ator famoso de Hollywood foi morto no set, fazendo um filme que tava todo mundo animado e hypado. Eu falei também naquele vídeo lá Miami 2 que eu consigo compreender que existe algum tipo de relação entre Martin Brown e Manny Pardo. Essa é uma maneira de ver isso. A história de Martin Brown se passa em outra linha do tempo e por isso ele não é mencionado, porque o Martin Brown que nós vemos durante o jogo é Manny Pardo. Rasmus é Petrov. Acho que a melhor maneira de falar esse é Rasmus simboliza Petrov. Petrov é um personagem em Hotline Miami 2 que mata Jake em uma das timelines e é entrevistado por Evan em uma das suas fases. Ele é um membro de alto escalão da máfia russa, claramente, e ele que era o encarregado de lidar com a situação dos mascarados. Ele que também notou que aquilo era muito bem organizado para ser só um bando de idiota indo sozinho matar a máfia russa, tinha alguma coisa maior por trás, e não importando o que diretamente eles queriam, eles completamente destruíram a operação da máfia russa. Ou seja, Petrov viu o estrago que os mascarados estavam fazendo e as mortes de seus aliados e amigos que eles estavam causando. Rasmus é um dos 3 personagens que aparecem nas pseudo-sessões de terapia de Jacket em Hotline Miami 1, junto com Richard e Don Juan. Ele usa um terno da máfia russa e uma máscara de coruja, e ele é muito agressivo, insultando Jacket, tentando fazer com que ele sinta vergonha do que ele está fazendo, falando que ele é péssimo, uma horrível pessoa. A parada é, nós podemos associar Richard diretamente com Jacket naquele primeiro jogo. Richard representa o próprio Jacket, e podemos associar Don Juan com a namorada de Jacket, já que ela é muito mais doce e gentil com ele, vendo o lado dele, tentando acalmá-lo e tendo bem mais empatia. Portanto, é bem possível que a gente só conecte Rasmus com Petrov. Dá pra ver que Jacket está fazendo várias pesquisas durante o andamento do primeiro jogo, por isso tem tanto jornal espalhado pelas mesas. Então podemos dizer que Jacket sabe quem é Petrov, e podemos dizer que ele entende o quanto Petrov o odeia por causa do que ele está fazendo. Supostamente, é claro. O jogo inteiro é um filme, e especificamente Hotline Miami 2, imagino. Ok, vamos lá. O jogo em si tem essa estética de filme. Quando você pausa o jogo, o que aparece na tela é um menu de fita VHS. Cada fase é representada por uma fita VHS. Quando o jogo decide voltar no tempo, aparece que tá rebobinando a fita VHS. Na cutscene extra, quando você decide reiniciar o jogo após zerá-lo, depois que Richard conversa com todo mundo da mesa, ele aperta um botão no projetor e vê um filme, além das diversas referências a filmes no jogo, como a cena inteira de Martin Brown. Eu não acho que Hotline Miami 2 é literalmente um filme dentro do jogo, mas essa estética inteira claramente tem um objetivo. Minha teoria sobre isso é o seguinte: um filme é uma forma de arte pré-determinada. Quando você vê um filme, você tem sua primeira experiência com o filme, é claro. Quando você revê esse filme, a história não mudou de maneira alguma. É tudo igual. Não importa quantas vezes você reveja esse filme, a história sempre vai ser a mesma. Você pode pegar mais coisa aqui e ali, mas a história é sempre a mesma. Quando você decide reiniciar o jogo, Richard tá basicamente dizendo: essa história vai ter o exato mesmo final. Por que exatamente você quer reviver esse trauma dos personagens de novo? E no fim, ele ainda assim bota o filme pra você ver de novo e ver esse trauma, essa tragédia de novo, sem nenhuma mudança. Mesmo no modo difícil, você não ganha um final extra, você só ganha uma musiquinha extra no final, é só isso. A estética de filme está aí pra ajudar nos temas de Hotline Miami sobre como é inevitável. A morte é inevitável. Tudo vai acabar e tudo vai acabar sempre da mesma maneira. O coronel é pai do Richter. As únicas evidências que temos disso é a semelhança dos dois personagens, que ainda assim não é tão forte assim. E se você quiser pegar a teoria anterior de que Richter era o quinto lobo fantasma, faria sentido o pai de Richter mandar ele de volta pra casa antes que ele se machuque. Mas é só isso, eu não acho que tem muita coisa não. Henchman era um soldado russo. Faz sentido, eu acho. Henchman faz parte da máfia russa, ele tem clara experiência em combate e ele tá cansado dessa vida de violência. Ele é o personagem que quer sair dessa vida
vida de violência. E por isso ele é o personagem que tem um fim mais trágico. Ele ter lutado na Guerra do Havaí como um soldado soviético e depois ido pros Estados Unidos, em Miami, e trabalhado pra máfia russa, faz sentido com o personagem. A pistola carregada em Final Cut foi colocada lá por Manny Pardo. Também faria algum tipo de sentido, o meu problema é mais como é que ele entra lá. Em Final Cut você joga como Martin Brown em uma cena de seu filme, lembrando que seu filme seria uma versão romantizada e slasher dos acontecimentos de Hotline Miami 1, e o final daquele filme seria que a namorada de Jacket, que no filme é uma garota que Jacket sequestrou, enche ele de bala e mata ele. Porém, a arma estava carregada e Martin Brown morre. Se você quiser considerar que Martin Brown é alguém que existiu de verdade, tipo, dentro do canon do jogo, faria sentido Manny Pardo tentar matar ele pra tentar cancelar esse filme. Mas, de novo, eu não sei como caralho esse policial conseguiria entrar no set e botar uma arma carregada e ir embora, né? Tanto faz. Martin Brown não é um ator e Midnight Animal é uma fantasia. Midnight Animal sendo esse filme que Martin Brown estava fazendo. Midnight Animal é um filme que existe dentro desse universo. Nós sabemos disso porque nós depois podemos ver alguns cartazezinhos e anúncios em jornal confirmando que sim, o filme existe. Martin Brown, entretanto, eu já falei aqui e na minha análise de Hotline Miami 2, existe a chance que ele só não existe mesmo. Não vou ficar me repetindo muito aqui. Ele nunca mais é mencionado por nome e sua história não tem relevância na história de nenhum dos outros personagens, considerando como Hotline Miami é sobre a relação entre essas histórias individuais. É esquisito ela não ter uma relação com nenhuma das outras. Então, eu pessoalmente acredito que não, Martin Brown não existe. The Abyss foi a Denaton falando pros fãs que não vai ter uma continuação. The Abyss é uma fase secreta em Hotline Miami 2, onde você joga com o Evan, onde você encontra um bando de moradores de rua em um bunker da 50 Blessings, presumidamente. Provavelmente eles tinham feito algum acordo com a 50 Blessings pra poder morar por ali. E a cena inteira é muito surreal e esquisita e blá blá blá. Essa cena em geral serve como foreshadowing pra queda da bomba especificamente, mas vendo a wiki de Hotline Miami, eu encontrei uma informação interessante que eu não tenho ideia de onde veio, então não levem 100% a sério, tá? Aparentemente, originalmente, Hotline Miami 2 ia ter um segundo final de maneira similar ao primeiro jogo, mas nesse caso, Evan, se ele fizesse certas coisas muito específicas no jogo, conseguiria compreender durante essa cena que 50 Blessings está por trás do assassinato feito pelos mascarados, e com isso iria acabar conseguindo impedir o golpe que o coronel, presumidamente, faz durante o encontro da coalição russo-americana, onde ele mata o presidente da União Soviética e dos Estados Unidos. E com isso, ele impediria que as bombas caíssem, trazendo um final feliz pro jogo. Mas esse final foi supostamente removido. E ele teria sido removido por dois motivos. Em primeiro lugar, iria contra os temas e conceitos de Hotline Miami, o que eu concordo, não faria muito sentido pra história sendo apresentada até então que ela acabasse feliz. Afinal, parte da graça de Hotline Miami 2 é como as suas ações não importam porque um outro personagem aleatório vai lá e vai causar a destruição de Miami e você não pode impedir de maneira alguma. Se você pudesse impedir, essa mensagem ficaria um pouquinho mais fraca. E em segundo lugar, é porque isso abriria a possibilidade de um Hotline Miami 3, né? Se tem um final onde Miami existe ainda, faria sentido ter mais um jogo. Danaton não queria fazer outro jogo. Então talvez é isso que o Iceberg está dizendo. Essa cena inteira do Evan indo pro bunker ainda existir no jogo é uma maneira de apontar, não vai ter um terceiro jogo porque não dá pra impedir a bomba. Tá bom, Tier 4, vambora. Eu acho que a partir daqui que fica muito maluco, pelo menos alguns desses, de uma vibe que não tem muita evidência pra nada dito aqui. Mas vamos tentar compreender isso aqui tudo. A máscara do Tony é do cara que foi explodido em Tension. Esse pra mim é meio que confirmado, mas ao mesmo tempo é esquisito. Em Hotline Miami 1, na fase Tension, você encontra um brother amarrado numa cadeira e uma bomba na entrada. Você não consegue passar pela porta de maneira alguma, a não ser que você atire na bomba e mate o cara ali. Para você completar aquela fase, o cara tem que morrer. A máscara que ele está usando é claramente uma máscara de tigre, e a máscara que você ganha depois que você termina essa fase se chama Tony e é uma máscara de tigre. Tony, em Hotline Miami 2, usa uma máscara de tigre igual a essa, só que ela está ensanguentada. Considerando que é uma timeline diferente, como eu já apontei algumas vezes, Hotline Miami 2 se passa numa junção de duas timelines, ao invés de literalmente só exatamente do que aconteceu no primeiro, dá pra associar que a forma como esse mano morreu não foi explodido, porque senão a máscara não estaria muito bem, e que nosso Tony de Hotline Miami 2 encontrou essa máscara e começou a usá-la. O
tatuador é o Tony Intention, em Hotline Miami 2 tem um momento onde Jake quer fazer uma tatuagem. O tatuador marca pra uma data no futuro, porque não tá fazendo naquela hora, aí o Jake fica putinho e vai embora. Essa teoria diz que esse cara era o Tony de Tension, aquele que é explodido, e que o Tony de Hotline Miami 2 eventualmente pega a máscara dele. Não só não tem evidência pra isso, como esse tatuador é russo. Pelo menos é o que dá pra compreender pelo diálogo de Jake, que chama ele de russo de merda. Então pra mim esse aí não faz muito sentido não, eu não consigo achar outra evidência não. Richter usa luvinhas azuis. Richter usa luvas e as luvas são azuis, provavelmente pra não deixar digitais. Mas se as luvas fossem luvinhas, seria fofo. A célula de Jacket é a prova de explosões. Essa é uma teoria pra dizer que, na verdade, o Jacket sobreviveu ao final do jogo. Por quê? Porque a célula dele claramente era a prova de explosões. Mas se você ver o jogo, não. Claramente não. Biker tem homofobia nos olhos. Biker tem olho azul, só que o olho dele tá sempre tampado pelo cabelo. Então talvez, né, quem sabe. A maioria da fandom decidiu aleatoriamente que ele é cego de um olho. Então muitas vezes quando desenham ele cabelo mais curto, ele tá com um tapa-olho. Eu não sei, irmão. Hotline Miami 1, na verdade, era o livro de Evan. Esse parece interessante. A história de Hotline Miami 1 é um pouco vaga comparado com a do 2. Na ideia de que tem as múltiplas linhas do tempo e a história do Jacket e do Biker acontecendo ao mesmo tempo e as duas aconteceram, porém nenhuma dos dois tem o desfecho que foi mostrado, porque senão o 2 não teria acontecido. E mais vaga também na ideia de que ela é muito mais subjetiva. A gente tá muito tempo na mente do Jacket enquanto ele tenta acordar. Então faria sentido que o primeiro jogo é o livro escrito por Evan, especialmente a história do Jacket. Afinal, o Jacket nunca descobriu que a 50 Blessings estava por trás de tudo, diferente do Biker que pode ter descoberto em uma das linhas do tempo. Esse faz mais sentido que o do filme, então, sure, é uma teoria legal. Tem um foreshadow da gangue na cena final de Hard News. Hard News é a primeira fase de Jake e a cena final é aquela que eu mencionei, onde ele vai tentar se tatuar. O tatuador marca para um momento no futuro porque tá muito cheio. Tem muita gente querendo se tatuar. Nós podemos interpretar que a galera que quer fazer tatuagens são a gangue sem nome que volta e meia aparece e nós os matamos muitas vezes em Hotline Miami 2. Jake é o personagem mais inteligente. Não, ele não é. Tudo bem que ele é o único que canonicamente percebe que é 50 Blessings que está por trás das coisas. Pelo menos dentro da linha do tempo que nós seguimos até o final do segundo jogo. Ou seja, se você desconsiderar que o Biker também pode ter descoberto. Mas ainda assim, o Jake é morto porque ele foi burro. Então não, ele não é tão inteligente assim não. Manny Pardo é o pai do Richter. A prova pra isso é só que os dois são parecidos em detalhes muito específicos do rosto. E meio que é isso. E além disso, não é tão parecido assim também. E além disso, os dois parecem ter a mesma idade. Se pá, o Richter parece mais velho. Você pode dizer que, seguindo essa ideia, um dos motivos pelo qual o Manny Pardo tem um ódio tão profundo pelos mascarados é que o filho dele foi um mascarado e aí ele foi preso. Mas, não acho muito não. Mas tudo bem. O chefe da van é um amálgama de Richter e Biker feito pela mente de Jacket. Os dois outros mascarados que Jacket encontra lá em Miami 1 são Biker e Richter, e os dois são importantes pra ele de maneiras diferentes. Perto do final do primeiro jogo, Jacket está começando a acordar e com isso a realidade dele está ficando muito quebrada. Tem esse mano que invade uma fase com uma van, e ele tem cabelo azul, assim como o Biker. Jacket mata ele e vai embora. É possível que na vida real, tipo fora da mente de Jacket, a aparência do cara fosse completamente diferente, mas como a mente de Jacket estava meio quebrada naquele momento, afinal ele estava prestes a acordar, ele só projetou Biker e Richter ao mesmo tempo. Biker eu entendo, Richter não muito porque ele não viu o rosto dele até aquele ponto, mas você pode colocar isso como o desejo dele de matar o cara do rato que deu um tiro na namorada dele nele mesmo. O quartel-general da 50 Blessings é a prova de bombas. Faria sentido, eu acho, né? Dá pra ver que eles estavam se preparando pra uma bomba atômica cair em Miami, por isso que tem alguns bunkers deles por aí. Então, por que não? Faz sentido. Inimigos demônios não utilizados. Na última fase de Hotline Miami 2, quando você joga como filho pra matar os fãs, e o filho tá tendo uma viagem meio loucona de drogas e blá blá blá, ele começa a ver os inimigos dele como uns demônios. A ideia é lembrar um pouquinho Doom mesmo. E se você for ver os arquivos do jogo, tem alguns inimigos a mais. É só isso mesmo, mas sim, isso é um fato. Richter tem uma carta da 50 Blessings na sua lixeira. É o provável, mas eu não acho que eu consigo ver ela no jogo. Tipo, eu não achei. Vou ver se na edição eu consigo ver. Mas é provável que tenha. Ou pelo menos faria sentido. Richard é o cara da copiadora. Dentro das histórias extras de Evan, ele vai pra uma copiadora e ele encontra um cara lá. A teoria aqui é que ele é Richard. O motivo pra isso é que daqui a pouquinho o Evan morre na explosão. Então traz um pouco a ideia de que Richard é o cara que tá observando tudo de fora como uma entidade divina, uma divinidade da morte, basicamente. Só que esse eu não sei se faz completo sentido, já que Richard já apareceu para Evan como Richard mesmo. Esse aqui faz sentido se você considerar que a marionete que aparece para Manny Pardo durante seu sonho, sua alucinação, também
também é Richard de alguma maneira. Mas eu pessoalmente não acho muito isso não. Eu acho que o Richard aparece como Richard, especificamente. Cocaine Cowboys é canônico. Cocaine Cowboys é o protótipo barra beta de Hotline Miami. Você joga como Jacket matando membros da máfia russa, porém sem máscaras. E sem história, você só termina uma fase, vai pra próxima, fim, é isso. Não sei o que exatamente seria canônico nisso daqui, mas tudo bem, vamos dizer que é. Tudo bem, não importa, eu acho. E agora vamos pro Tier 5. Finalmente o último Tier, com as coisas mais malucas e que eu vou correr mais que qualquer outro, eu imagino. Porque como deu pra ver no 4, já não tinha muita coisa a se dizer, porque é tudo um pouquinho esticado, né? E tá tudo bem, esse é o conceito desse iceberg. São teorias mais malucas e esquisitas, e algumas curiosidades também. Vambora. Pardo não é um multidor de Miami de verdade. A ideia aqui é que existe um multidor de Miami, e ele colocou a culpa no Pardo. Isso iria contra a vibe inteira do personagem, mas em defesa dessa teoria, ele nunca disse que ele é o multidor de Miami. Verbalmente. O gato de Henchman sobrevive. Olha, eu espero que sim. Eu espero que esse gato tenha encontrado um bunker e sobrevivido, pelo amor de Deus. Eu nem lembrava que o Henchman tinha um gato, na verdade. Jacket, na verdade, não gosta de machucar as outras pessoas. Blasfêmia. Blasfêmia. Do que você... Blasfêmia. Mas imagina que louco se fosse. Ele é só um cara tranquilo. Dennis e Jonathan começaram uma guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos com uma maneira de fazer com que seu país natal, Suécia, dominasse o mundo. Eu tô vendo vocês dois aí, hein? Vocês não me enganam. Vocês não me enganam. O nome de Biker é Charlie. Charlie é uma máquina em Hotline Miami 1 e ela é um polvo. Você desbloqueia ela na sua primeira fase como Biker, encontrando ela no cenário. Assim como Jacket encontrou a máscara de Richard. E assim como Tony supostamente encontrou a máscara de Tony. Como, de novo, o nome dos personagens vem de sua máscara, pelo menos é assim que nós referenciamos a eles e como eles se referenciam no jogo em si, dá pra compreender a ideia de que o nome de Biker, na verdade, é Charlie. Além disso, isso talvez seja só eu, a máscara é muito esquisita atrás. Eu sei que povos são assim e tal, mas parece que o cérebro tá exposto. Sabe? Da maneira como o Biker teve a sua cabeça estourada pelo Jacket, podemos dizer que essa máscara é a representação de Biker pra Jacket, já que quem consegue usar essa máscara é o Jacket, rejogando o jogo algumas vezes, é claro. Mas até faria sentido o nome do Biker ser Charlie, é uma teoria que faz sentido. Todo mundo é o pai do Richter. Se pá, eu sou também, eu não sei esse ponto. A galera da comunidade de Hotline Miami teoriza muito quem é o pai do Richter, porque, óbvio, se o cara foi criado por uma mãe solteira, tem que ter um pai. Então a gente tem que descobrir. Nós não podemos só deixar que ele tenha uma mãe, ele tem que ter um pai também. O filho roubou a katana de Corey. A personagem Corey é sempre mostrada como tendo uma katana, mas ela não tem nenhuma habilidade relacionada a isso. Ela só é mostrada tendo uma katana mesmo. Porém, a habilidade dela é fazer tipo um dodge roll. Ela rola e desvia de tiros. A primeira habilidade do filho é também fazer um dodge roll e usar uma katana. Então essa teoria implica de que em algum momento durante o jogo, a Corey perdeu a katana dela e o filho pegou. E é isso. Daniels é o gerente da Phone Home. Daniels é um dos personagens que é parte do esquadrão de Beard durante a Guerra do Havaí, e o destino dele é deixado em aberto. Barnes, o amigo dele, morre e ele fica pra trás com o corpo, talvez tentando ressuscitar ele ou meio traumatizado. E nós jamais o vemos de novo. Provavelmente ele morreu, mas você pode dizer que ele saiu de lá e se juntou a 50 Blessings como gerente da Phone Home, porque o sprite dos dois é um pouquinho parecido. Phone Home é a empresa telefônica que está ligando para os mascarados irem e matarem galera da máfia russa. Faz sentido, até certo ponto, eu acho. Barnes tá morto. Seria bizarro se ele não estivesse. Pardo ou Jacket, eu não sei como é que isso funcionaria. Verdadeiramente, nós vivemos na timeline que ninguém escuta o Richard. Em vez de concordar em discordar, nós... Aqui cortou no final da imagem e tal. O modo difícil é personalizado. Ele não é, né? Mas tudo bem. Tudo em Apocalipse foi real. Ou seja, o filho não tava drogado. Ele tava lutando contra criaturas místicas. Yay! Corey não usa sapatos. Quer dizer, se você curtir isso, fique à vontade, eu acho. E por fim, pra terminar isso tudo, todos os personagens de Hotline Miami 2 representam um aspecto da fanbase. Esse é interessante e vamos pensar um pouco a respeito. É claro que tem alguns personagens que claramente representam isso, mas tem outros que a gente vai ter que pensar um pouco mais a fundo. Vambora. Os fãs, é óbvio, eles representam aqueles que se importavam muito com a estética e visual do jogo, mas não muito além disso. Além de também representar os fãs que queriam que Hotline Miami 2 fosse igual ao primeiro, justamente por causa da estética, a ideia de usar as máscaras e tudo mais. Martin Brown representa aqueles que jogam Hotline Miami por causa de sua violência extrema. Aqueles que só queriam mais sangue e mais brutalidade. Evan pode significar aqueles que estavam muito mais interessados na lore e nos temas do que em qualquer outra coisa do jogo em si. Jake representa aqueles que decidem que o jogo é sobre matar russos e é isso. Aqueles que veem essa história de um ponto de vista muito patriota e vamos matar esses russos nojentos. Agora o resto é bem mais complicado. Dá pra associar esses personagens e seus simbolismos
sinônimos com outras coisas que não são a fanbase, mas vamos tentar aqui a fanbase. Richter pode significar aqueles que compreenderam que a história é sobre diferentes pontos de vista. Afinal, no primeiro jogo você joga de Jacket, depois você joga de Biker. Richter mata Jacket, mas depois você encontra Richter de volta e Richter é muito mais bonzinho do que você imaginava. A história do Richter no 2 é pra dar uma perspectiva maior pra ele. Manny pode significar aqueles que só não gostam da estética do jogo, mas gostam do jogo por outros motivos. Por isso o ódio dele pelos mascarados. Henchman e o filho talvez representem aqueles que acreditavam que os russos, sabe, foram muito maltratados no jogo em si. Esse é o melhor que eu consigo fazer pra eles, eu quero ver a opinião de vocês aí. Porque, de novo, dá pra interpretar cada um desses personagens de uma maneira diferente. Por exemplo, até mesmo dentro dos fãs, Alex e Ash podem representar aqueles que sempre pedem por co-op nos jogos. Você não tem co-op, você joga com 2 personagens uma vez só, se fudeu. Mas claro, cada personagem tem seu significado fora da fanbase, e é por isso que é tão difícil associar eles especificamente com um aspecto da fanbase. E é isso, esse foi o Iceberg de Hotline Miami. Isso foi mais longo do que eu imaginava, mas tudo bem, foi muito divertido, eu tava muito afim de fazer um vídeo de Hotline Miami de novo. Perdão pela demora por esse vídeo, eu acho que só vai sair em janeiro? É, janeiro. Esse aqui é o Danael da edição em maio, que é quando esse vídeo vai sair, eu espero. Eu acho que eu devo a vocês uma explicação mais longa de por que eu sumi. Quem me segue no Twitter, ou segue meu canal de cortes, ou segue minhas lives, provavelmente já sabe. Então acho que é justo explicar aqui pra quem só segue o canal principal. Se alguém ainda segue, né? Porque ficou o quê? 6 meses parado? No fundo, vou deixar só a gameplay de quando eu joguei Hotline Miami no meu aniversário esse ano, em live. É isso. Bom, eu tinha prometido já pra esse canal aqui que ele ia mudar. Ele ia ter apenas vídeos longos e bem trabalhados sobre assuntos que eu gostaria de falar sobre de uma forma longa e bem trabalhada. Tipo esse aqui, um Iceberg Hotline Miami de 40 minutos, beleza. Por isso a frequência ia cair bastante, mas a minha ideia ia ser tipo um vídeo por mês ou 2 vídeos por mês, quem sabe, por aí. Só que aí algumas coisas aconteceram. Lá pra novembro, dezembro, por aí, eu tive uma queda muito forte na minha saúde mental, fiquei bem deprimido, fiquei bem pra baixo e eu pensei, tá, eu vou dar uma segurada aqui no canal principal, no trabalho dos vídeos, é uma boa. E aí, no literal último dia de 2024, no dia 31 de dezembro, minha mãe ficou muito doente e foi internada no hospital. Nos momentos que eu não estava fazendo live, porque meio que virou meu ganha-pão, eu estava indo visitá-la, até ela eventualmente ser liberada, porém ela não havia feito a operação que ela precisava fazer, então ela ficou muito debilitada em casa e eu basicamente, essencialmente, morei com minha mãe de novo durante um tempinho pra cuidar dela, pois ela precisava de ajuda pra tudo, e ficou nisso até ela ser eventualmente internada de novo pra assim finalmente poder operar. E agora ela tá bem melhor, só pra deixar claro isso aqui, até bem melhor, tá bem mais tranquila, não tem mais risco de vida, ela está tranquila agora. Só que ela operou e começou a ficar tranquila em março, então foi uns 3 meses por aí de caos na minha vida. E minha saúde mental, obviamente, piorou um pouquinho mais, sendo que já não estava muito boa, né? Então passei uma boa parte de abril e de maio trabalhando nesse vídeo aqui, ao mesmo tempo que eu tentava não surtar, além de resolvendo outras coisas aleatórias da vida que iam acontecendo. Meu computador explodiu, meu monitor explodiu, preciso me mudar, então tenho que lidar com isso. Ficar tanto tempo fora de casa, indo e voltando constantemente, fez com que minha casa ficasse imunda porque eu não tinha limpado nada, então eu levei, sei lá, um mês pra limpar a casa inteira, que tá sujo de novo, mas é a vida. Agora tá tudo mais resolvido e mais encaminhado, minha mãe tá bem, minha saúde mental tá melhor, não tá 100%, mas tá melhor. Então podemos voltar a ter esse canal aqui, que de novo vai ser dedicado apenas a vídeos mais longos que eu queira fazer. Não vai ter mais vídeo tipo 2 vezes por semana falando do filme popular que acabou de sair do cinema, não, vai ser só vídeo que eu realmente estou a fim de fazer. Se quiser conteúdo mais regular meu, vai nas minhas lives ou no canal de cortes. Eu reajo a vídeos com extremo TDAH, mas as pessoas acham isso engraçado e divertido. Eles estão na descrição. E meio que era isso que eu queria falar aqui apenas. Tô dando essa mensagem aqui tanto porque as pessoas que seguem só esse canal aqui não sabem sobre o que aconteceu, quanto porque eu tô vendo muita gente falando que eu simplesmente abandonei o canal principal e sou um daqueles youtubers que virou streamer apenas, e é isso. Não, gente, não foi isso. É porque 2025 é o ano mais caótico da minha vida. Eu tô precisando de um banho de sal grosso. Em geral, quando criação de conteúdo é um trabalho, que é o meu caso, é como eu me sustento, em situações de emergência como foi o meu ano até o momento, eu vou valorizar mais o que paga as contas do que o que eu quero fazer. Eu tenho muitos vídeos planejados para fazer, eu só não tinha tempo. Eu também pretendo reorganizar melhor o Apoia-se e o Seja Membros, para que seja mais viável trabalhar nesses vídeos, para que não seja apenas um hobby enquanto eu ganho dinheiro apenas com live. Afinal, esse canal precisa ser abandonado por um tempinho. Mas é isso, desculpa a mensagem longa e um pouco deprê no final desse vídeo, teoricamente divertido. Teoricamente. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Vão lá ver minhas lives, meu canal de cortes. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Eu tô muito acostumado a fazer essa saída de vídeos e tal. Até a próxima e até!